Olá pessoal, hoje continuaremos a falar sobre água nos alimentos. Inicialmente, nós veremos alguns exercícios da aula anterior. Sobre as características gerais da água, marca a alternativa incorreta, ou seja, a questão falsa, o item falso. A água é a única substância que existe a mudança na natureza, verdadeiro. Alguns vegetais podem conter mais de 90% de água em sua composição, verdade. É considerada um solvente universal, isso, pois ela dissolve várias outras substâncias. D é o meio onde ocorrem várias reações benéficas, ou seja, reações boas, e também podem ocorrer reações degradativas ou reações ruins nos alimentos. Verdadeiro. Reação boa, por exemplo, é uma reação de escurecimento da casquinha do pão. Outra, a reação ruim, seria o crescimento de um micro-organismo que causasse uma doença, tá? Letra E, todos os componentes principais dos alimentos são solúveis em água, inclusive os lipídios. Lipídios são as gorduras. Gorduras e óleos também, eles não se dissolvem em água. Então, eles são immiscíveis, não se misturam. Então, a água não consegue dissolver, certo? Há uma possibilidade de ela dissolver, sim, com o uso de uma substância denominada, um grupo de substâncias denominadas de emulsificantes, mas isso nós veremos mais à frente. Mas só óleo e água, por exemplo, não se misturam. Próximo exercício, julgue a seguir a informação. A qualidade aceitável dos alimentos para o consumidor pode ser relacionada com a adequada qualidade, quantidade de água e a localização definida nos tecidos vegetais e animais. Esse item está verdadeiro. Outra questão, são métodos eficazes na conservação de alimentos baseados na redução da quantidade de água disponível ou imobilizada nos alimentos, exceto, ou seja, não é o que se perguntou, é a exceção. Secagem, sim, você retira a água. Pasteurização, nós nem falamos sobre isso. Pasteurização é um método de aquecimento, tá? Não tem retirada de água, não é o princípio dele. O congelamento não retira a água, mas ele imobiliza a água e ela não fica mais disponível para o crescimento microbiano, por exemplo. A concentração é uma secagem mais leve, tá? Você retira parte da água, mas não toda. A adição de soluto, você não retira a água, mas ao adicionar sal ou açúcar, proporcionalmente parte desse sal e desse açúcar, ou seja, os solutos, vai se ligar às moléculas de água. Então, menos moléculas de água estarão disponíveis para as reações químicas e também para o crescimento microbiano. Então, é a letra B. Bom, revisando, nós temos que a água pode ser classificada em água livre ou água ligada. Sendo que a água ligada, ela é a água que apresenta assim, ligada a outros componentes, como carboidratos, como proteínas, sais, entre outros, mas ela está fortemente ligada, tá? Então, ela não é utilizada para o crescimento microbiano e nem para as reações que ocorrem nos alimentos. E ela está em menor quantidade e não congela a temperaturas muito baixas, desculpe. Então, outro termo que nós precisamos ter em mente é umidade. Quando se fala em química de alimentos de umidade, ela é a soma, ou seja, a combinação da quantidade de água livre com a quantidade de água ligada. Essa soma nós denominamos de umidade. Não esquecer que umidade é um termo, umidade relativa é outra coisa, certo? Então, é outro termo. Então, nós temos umidade e umidade relativa. Já a água livre é totalmente ao contrário. A água livre, ela basicamente tem as mesmas propriedades da água pura, ela vai ser utilizada sim para crescimento de reações microbianas essenciais e também para reações que ocorrem em geral nos alimentos. Ela não é aquela água assim que escorre necessariamente, porque aquela água que escorre quando você corta, por exemplo, uma carne crua, assim, ali tem água, mas também tem outras substâncias, certo? Que você está cortando as células, então o líquido o fluido que existe dentro das células está sendo extravasado, está sendo derramado. Então, ali tem mais do que água. A água livre está fracamente ligada a outros componentes, ao oposto lá da água ligada, e ela está em maior quantidade do que a água ligada.
Outro termo que nós vamos aprender é a atividade de água. A atividade de água é o que está correspondendo a somente água livre. Quando falar atividade de água, você lembra da água livre. Bom, nos livros e até na apostila que indiquei a vocês, tem atividade de água denominada com AW, ou em outros livros tem AA. Esse W aqui é de water, da água em inglês, certo? Então, se tiver AA ou AW, é atividade de água, certo? Quando estiver falando dentro da matéria de água, porque nós veremos também em proteínas que aminoácido, alguns livros chamam aminoácido de AA também, certo? Mas quando estivermos falando de água, não tem dúvida, é a atividade de água. Bom, eles trazem essa fórmula para definir a atividade de água como uma divisão entre a pressão da água que está lá no alimento com a pressão da água na água pura, só a água sem nenhum outro componente. Depois de fazer essa divisão, nós vamos ter um número entre 0 e 1, certo? E esse número não vai ter unidade, ou seja, por exemplo, o que é unidade? Se nós vamos dizer, quantos litros tem sua garrafa? Você diz 2 litros. Litros é a unidade de volume. Se você diz, você anda quantos quilômetros por dia? Eu ando 2 quilômetros por dia. Quilômetro é a unidade de distância, é espaço, certo? Então, aqui nós não vamos ter essa unidade, vai ser simplesmente um número. Eu posso dizer, a atividade de água do mel é um número, sem unidade, certo? A atividade de água da alface aí tem só o número, certo? Não vai ter unidade. Vamos aqui mais 2 exercícios da aula anterior. A água nos alimentos pode ser classificada como água livre e água ligada. Letra C. Outro item, outra questão. Julgue a seguinte informação. Analisando apenas sobre o aspecto do conteúdo de água, é correto afirmar que alimentos com maior conteúdo de água são menos perecíveis do que os alimentos com menor conteúdo de água. Falso. Vamos lá. Quanto mais água livre ele tem, certo? Mais água ele vai ter disponível para as reações e também para crescimento microbiano. E se essas reações e esse crescimento do micro-organismo for algo negativo, então a gente vai ter um alimento mais perecível, que ele se deteriora ou que eu não gosto do termo, lembrem, ele estraga mais fácil. Que o termo correto, vocês como técnicos, é deteriorar, não estragar. Então, maior conteúdo de água, mais perecível ele é do que os alimentos com menor conteúdo de água. Então, essa afirmação está falsa. Continuando nossa aula de hoje, a água ela pode classificar os alimentos de acordo com a umidade, em 3 categorias, tá? O alimento de alta umidade, que são aqueles que têm atividade de água de 0,85 a. Esqueci de falar. Quando a gente tem esse número da atividade de água, esse valor, ele é um número entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais água ele contém. Não vai chegar a ser 1 total, porque o 1 corresponde a água pura, ou seja, não a água que está no alimento. Então, quanto maior a atividade de água, mais água ele tem no alimento. Quanto mais próximo de 0, menos água ele tem. Voltando lá para a nossa classificação. Bom, alta umidade são os alimentos com atividade de água acima de 0,85 ou umidade, que é juntando a água livre com a água ligada, acima de 40%. Umidade intermediária é entre a atividade de água menor que 0,85 e até 0,60, ou de 20 a 40% de umidade em peso. E de baixa umidade, os que têm atividade de água abaixo de 0,60 ou menos de 20%. 20% aqui só está querendo dizer o quê, professora? Se a gente retirar a água do alimento, pesar esse alimento e comparar com o peso do alimento todo, ou seja, a água mais os outros componentes, se for abaixo de 20%, for só de água daquele peso, aí ele é um alimento de baixa umidade. Se for mais de 40%, de alta umidade. Se for entre 20 e 40, é de média umidade ou umidade intermediária.
Essa expressão de termo de umidade intermediária, ela foi introduzida no setor, né, há pouco tempo, pois ela trata de alimentos que elas vão ter uma preservação relativamente fácil, uma vez que ela não vai permitir o crescimento das denominadas bactérias patogênicas, aquelas que causam as doenças. Além disso, o número de outros micro-organismos, eles vão se desenvolver nesse meio, né, nesse alimento, é bem reduzido e crescem bem devagar. Bom, alguns exemplos de alimentos que são considerados de umidade intermediária. Nós temos os doces, as geleias, as frutas cristalizadas, banana passa e outras frutas desidratadas, o queijo parmesão, o doce de leite, a cocada, a rapadura, o melaço, entre outros. Bom, a atividade de água ela oferece várias informações em relação ao crescimento dos micro-organismos. É um fator essencial para dentro do setor de produção de alimentos, lá na hora de processar, na hora de escolher o tipo de embalagem e também na formulação de produtos. Vocês vão ver que nós falaremos muito de atividade de água em vários outros conteúdos da nossa disciplina. E a atividade de água ela tende a se equilibrar com a umidade relativa. O que é a umidade relativa? É a umidade do ambiente, tá? Então, é aquela umidade que está ao redor do alimento. Então, ela vai tender a se equilibrar. Pensem sempre numa balança, aquelas balanças de 2 pesos, aquelas balanças bem mais antigas. Você vai ter sempre tentar se equilibrar. O que é que acontece? Deixei bem esquematizado para vocês. Se nós temos a umidade relativa é do ambiente, a umidade é atividade de água mais água, água livre mais água ligada. Se nós temos a atividade de água do alimento menor que a umidade do ambiente, relativa do ambiente, o que é que vai acontecer? O alimento vai absorver a umidade do ambiente. É o que acontece quando a gente abre um pacote de biscoito creme cracker ou recheado, ou um salgadinho, né, um Cheetos, por exemplo, uma batatinha, e você deixa aberto a embalagem. O que é que acontece? O alimento tem menor atividade de água do que a umidade do ambiente. Então, ele vai tender a equilibrar. Então, a água vai sair do ambiente, do ar, né? E vai para dentro da embalagem e vai entrar no alimento. E, consequentemente, você vai perder uma das principais características desses tipos de produtos com menor atividade de água, que é a crocância. E também, aumentando a quantidade de água, você vai favorecer o crescimento de micro-organismos e também de reações ruins que vão ajudar a deteriorar mais ainda o alimento. No outro ponto, nós temos a situação onde a atividade de água do alimento é maior do que a do ambiente. Então, o que é que acontece? A água vai fazer o processo contrário. Ela vai sair do alimento e vai para o ambiente, que é o que acontece quando você coloca uma uva ou uma maçã na geladeira sem uma embalagem, sem uma sacola plástica, sem um depósito. O que é que acontece? O ambiente da geladeira é um ambiente seco, então ele retira a umidade. Tá? Então, você vai ver que a uva ou até a maçã, a acerola, elas vão ficando como se estivesse ressecada na superfície. Significa que ela está perdendo água para o ambiente. Bom, eu quero fazer uma observação aqui. Vocês só vão ver microbiologia no próximo semestre, mas microbiologia ela vai ser a ciência que vai tratar de alimentos de vidas microscópicas, ou seja, aquelas seres que nós não conseguimos visualizar a olho nu, precisa de um equipamento. Então, nos alimentos nós temos 3 grupos grandes de micro-organismos: aqueles que vão deteriorar o alimento, os que vão causar doenças e os que vão ser benéficos, que são aqueles que nós utilizamos para produzir alimentos, como cervejas, chucrute, azeitona, pães, picles, entre outros. Queijos, tá? Então, exemplos de micro-organismos que estão relacionados com os alimentos: fungos, bactérias, protozoários, tá? Entre outros. Mais importantes para a gente aqui, os fungos e as bactérias. Qual a relação, professora, afinal? Por que a senhora falou desse micro-organismo? Por quê? Porque existe uma relação entre a atividade de água e o crescimento microbiano que nós já vimos falando, que aquela água livre, pode sim ser utilizada pelos micro-organismos para crescer e se desenvolver, tá? E
como a atividade corresponde à água livre, então tem sim uma relação. O que é que ocorre? Se um alimento tem atividade de água abaixo de 0,60, então nenhum micro-organismo vai crescer, certo? E um grupo específico de bactérias que causam doenças, que nós chamamos de bactérias patogênicas, elas são bem mais exigentes. Então, bastou o alimento ter menos de 0,85 de atividade de água, ou seja, retirou um pouquinho de água, ela já não consegue crescer. Ela é bem exigente. Bom, façam os exercícios, envie suas dúvidas e até a próxima aula.